Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar, empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo o seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315. 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo, 247 Centro. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos mais um momento para meditarmos na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, não importa às vezes a batalha, a luta, os problemas, mas nós podemos vencer. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje nós vamos estar meditando aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos examinar esse texto aqui, o que diz a palavra de Deus e o que tem para nos ensinar. Porque essa é a importância da palavra de Deus. Nós lemos o texto e Deus quer nos trazer algo celestial, implantar em nós a bênção, a clareza espiritual, o fortalecimento espiritual. E é disso que nós precisamos. Às vezes você que tem andado ansioso, preocupado, às vezes com dúvida, mas o que nós precisamos mesmo é da palavra de Deus. E Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 16, ele disse: eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus é a estrela que ilumina o nosso caminho, que nos dá sabedoria, que nos dá clareza para resolver qualquer problema da vida. E aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, diz o seguinte: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir,
e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me dava pelos artérios. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas, e sararão, e viverão tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nem os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então nós deparamos com esse texto que o profeta Ezequiel, ele deixou escrito para nós meditarmos. Ezequiel foi um dos profetas que foi levado para a Babilônia, quando Nabucodonosor, ele invadiu ali Jerusalém. Então ele levou as pessoas para lá. E Ezequiel foi um dos que foi levado, como também o profeta Daniel. Enquanto que Jeremias, ele ficou em Jerusalém. Então, exatamente durante o período ali do cativeiro, que durou 70 anos, então houve ali essas profecias a respeito da restauração de Israel. E assim como Deus prometeu, ele cumpriu, e assim também as promessas de Deus para os nossos dias. Israel passou esse período ali em cativeiro, mas Deus estava ali cuidando para que tudo o que ele falou através dos profetas se cumprisse. E exatamente não é diferente nos nossos dias. Por isso nós temos que estar em meditação constante na palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Quando Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Se ele começou uma obra, ele não vai deixar pela metade, ele vai acabar. Então, assim como ele prometeu que Israel seria levado em cativeiro, passaria 70 anos, mas depois eles iam retornar, e isso se cumpriu. Então, exatamente, Ezequiel, ele foi um desses profetas que profetizou. E nesse texto que nós acabamos de ler, já fala de restauração. E nós vimos que Deus trabalha com símbolos, com figuras. E nós vimos aqui figuradamente, como diz aqui. E depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. Então nós vemos aí esse simbolismo. Ali, águas que saíam ali de debaixo da casa, ou seja, do templo ali, saía debaixo do altar. Então nós vemos aí simbolismo que nós temos que meditar. E aí diz: e me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Então nós vimos ali que aquela água corria, e saía debaixo ali do altar.
E aí diz que aquele homem, ele saiu para o Oriente tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me dava pelos artérios. Então nós vemos aí que começou as medidas. Aquela água, cada vez que se entrava nela, ela ia subindo. Ali no corpo de Ezequiel. Então exatamente quando se fala de águas aqui, a Bíblia tem vários simbolismos. Água, em algum lugar da Bíblia, representa a palavra de Deus. Que, por exemplo, em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, exatamente, a palavra ali, ela entra como água. Quando nós meditamos na palavra, quando nós tiramos tempo para meditar na palavra, ela vai nos lavar, ela vai nos purificar, ela vai nos deixar prontos, santificados, para viver em união com Deus. Porque João 17:17, Jesus fazendo a oração, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra, ela vem para nos santificar, ela vem para nos lavar, ela vem para nos purificar. Que através de nós entendermos a palavra, ela entra em nós, e aí nós vamos ter força para vencer o pecado, como diz o Salmo 119, e o versículo número 11. Guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então a palavra, ela é uma força poderosa de Deus, para nós vencermos o pecado, vencermos as tentações. Quando somos provados, nós temos força para vencer as provas. Então essa água, ela começa a subir, da medida que foi adentrando para dentro do ribeiro, ela começa a subir. Primeiro nos tornozelos, depois chegou até no joelho, e depois até a altura da cintura. Então, quanto mais nós entrarmos, vivermos em comunhão com a palavra de Deus, vai entrando em nós a graça celestial, o poder celestial de Deus. Porque em vários textos da Bíblia, a Bíblia nos mostra a palavra como sendo água para nos lavar, para nos purificar, para trazer para nós maravilhas celestiais. Mas em outros textos, a mesma palavra, ela representa o Espírito Santo, que entra em nós. E quanto mais dele nós tivermos, mais bênção nós vamos ter, mais tranquilidade nós vamos ter para caminhar nesta vida, neste mundo. Porque quando lemos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, aí Jesus disse: no último dia, o grande dia da festa, Jesus exclamou e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, exatamente, aqui a palavra entra realmente como o símbolo do Espírito Santo. E que Jesus disse que aquele que crer nele, como diz a Bíblia, do interior, dentro de nós, vai nascer um rio, rios de água viva. Então nós vemos que enquanto Daniel fala que a água saía de debaixo do altar, debaixo da casa. Mas hoje, em nossos dias, eu e você precisamos estar em comunhão com Deus e esse rio vai estar dentro de nós. Você vai ter felicidade, você vai ter saúde, você vai andar saciado. Não importa que estamos num mundo com tantas coisas acontecendo, tantas notícias, tantos problemas que nós vemos entre as nações, mas o Senhor está no controle de todas as situações. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você.
A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir, nas cores prontas e self-color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. A Sicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. Então voltamos com mais palavra para você. Então nós estamos falando aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, onde ele fala dessas águas, as águas purificadoras, que para nós hoje é o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que ele entra e ele nos purifica, ele traz para nós algo sobrenatural. Como assim aconteceu na igreja primitiva. Quando o Espírito Santo entrou na vida dos apóstolos, eles passaram a ser pessoas diferentes. Como Pedro, por exemplo, tinha negado Jesus. Mas naquele dia, Pedro, ele não tinha mais medo. Ele não tinha mais dúvida. A Bíblia fala em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. E foram vistas línguas repartidas de fogo em cima de cada um. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então ali, em cada um dos irmãos e das irmãs, que estavam ali em oração, o Espírito Santo veio sobre eles. E agora eles saem pela rua para anunciar Jesus. E exatamente o que está falando o profeta Ezequiel sobre as águas purificadoras. Mas elas nasciam de debaixo ali do altar, debaixo do templo. E é como diz aqui o profeta. E quanto mais nós buscarmos a comunhão com Deus, mais vai aumentando em nossa vida
a clareza espiritual. Nós vemos aqui que começou, a água dava pelos tornozelos, depois subiu até aos joelhos, depois até a cintura, e depois já era um rio que não podia atravessar, a não ser nadando. Mas isso fala sobre medida, limite que nós devemos ter, a obediência à palavra de Deus. Que se nós entrarmos no rio, até no meio do rio, nós vamos afundando. Mas nós ultrapassarmos o meio do rio, ele começa a ficar mais raso de novo. Quando nós saímos do outro lado, já estamos no lugar raso. Então assim também é a obediência a Deus. Nós vamos recebendo de Deus e vamos recebendo mais poder, mais unção, mais revelação. Mas se formos desobedientes, o Espírito Santo, ele começa a sair. Que o que Deus quer de nós é a obediência. Ele quer de nós equilíbrio, para nós não ultrapassarmos os limites de Deus. E é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Então, é exatamente o que diz a palavra, que diz: e tornando eu, eis que a margem do ribeiro de uma e de outra grande abundância de árvores. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, e sendo levada ao mar, sararão as águas. Então, outra simbologia da Bíblia, quando fala mar, aqui realmente era o mar salgado, ou o mar morto, que não serve praticamente para nada, ele sozinho. Mas diz aqui, quando o rio, essa água abençoada entra neste rio, entra neste mar, ele vai sarar, ele vai curar aquelas águas. E as águas mortas, elas passam a ter vida. Então, exatamente, as pessoas no mundo sem Jesus é como tivesse morta espiritualmente. Mas quando nós encontramos com Jesus, nós passamos a ter vida dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus é exatamente para isso, para gerar vida dentro de nós. Vida espiritual. Porque uma coisa é vida física, outra coisa é vida espiritual. A pessoa pode ter vida física, mas pode não ter a vida espiritual dentro dele. Então, por isso que essas águas, aonde ela passa, ela gera vida, como diz aqui. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe por onde ela chegar. Essas águas e sararão e viverá todo onde quer que entrar esse ribeiro. Então, exatamente assim como o Espírito de Deus, ele veio para trazer vida, tirar a dúvida, as doenças, resolver as causas impossíveis para o homem. Assim, nós devemos buscar isso para as nossas vidas. Porque nós vemos aqui que onde essas águas desse ribeiro passar, onde ela passa, ela vai promover vida. E assim também é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Onde ele entra, na vida da pessoa que ele entra, ele gera vida. Como eu falei de Pedro, aquele homem medroso, que ele negou Jesus diante de uma empregada doméstica, ao estar ali no meio daquele povo. Quando alguém disse, você também é Galileu, você é companheiro de Jesus, Pedro negou. Ele disse que nem conhecia Jesus, que ele estava o homem comum, o homem sem a presença do Espírito Santo. Mas quando chega o dia de Pentecoste, que Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele fala de Jesus para uma multidão. Porque ali, quando eles saíram pela rua, muitos começaram a zombar e pensavam que eles estavam bêbados. Mas Pedro levantando e começou a falar para eles que ali não tinha ninguém bêbado. Ninguém estava embriagado. Mas o que estava acontecendo ali é o que tinha profetizado o profeta Joel, que dizia, eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro ali,
ele levantou a voz e pregou para aquela multidão que estava ali presentes. E ali, em consequência disso, quase 3.000 pessoas renderam aos pés do Senhor. Porque as palavras de Pedro, elas geraram vida. Elas sararam vidas que ali estavam. E como disse aqui desse ribeiro, que por onde ele passa, ele gera vida. Como está falando aqui no versículo número 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrar esses 2 ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então, exatamente, hoje, nós temos que ter em nós a presença de Deus. Porque quando essa presença gloriosa está em nós, realmente Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos dá realmente tranquilidade, como a palavra nos ensina. Como Jesus disse em João 14, 27, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Então, exatamente, se você precisa de paz, Jesus é o príncipe da paz. Se você precisa de alguém para te guiar, porque no mundo conturbado, quando nós temos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, Ele vai nos guiar. Como Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Fome espiritual. Jesus disse em João 6, 38, eu sou o pão da vida. Então, exatamente, nós precisamos de ter esse encontro, de viver nesta comunhão. Se você quer cura, se você quer alegria, se você quer paz, se você quer saber como conviver em família, é a presença de Deus que vai fazer isso. E é por isso que o versículo está dizendo que por onde passa aqueles ribeiros, Ele cura, Ele sara. Por onde estiver a pessoa que buscar a presença do Espírito Santo, sim, ele vai receber essas maravilhas. Que diante das lutas, diante dos acontecimentos, há uma saída. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, eu digo para você, busque o encontro com Deus. Entre realmente na presença de Deus, para que você receba essa luz, receba essa bênção, receba realmente a tranquilidade diante de notícias assustadoras, diante de projetos realmente complicados. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, nós vamos realmente alcançar essa bênção maravilhosa para a nossa vida. E é o que está dizendo aqui. Então nós vemos aqui um simbolismo maravilhoso da presença de Deus, que quando Ele entra, Ele começa a fazer algo sobrenatural, algo maravilhoso, que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver isso acontecendo na vida das pessoas. A mudança, a transformação. Às vezes doenças incuráveis, mas o Senhor cura. Problemas que parece que não tem solução, mas quando o Senhor entra, há solução, há uma saída, há uma maneira de se resolver. E exatamente, nós vimos aqui, nesse texto, essas águas, elas representam a presença de Deus, que hoje tem que estar dentro de nós. Eu e você devemos buscar esse encontro, entrar nessa presença gloriosa do Senhor. Assim como aqui está dizendo, será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Engraim, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Né? Então, quando nós estamos na presença de Deus, há bênçãos, há prosperidade, há união, há paz, porque tudo isso a presença de Deus pode nos trazer. Uma família precisa da presença de Deus.
Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então eu convido você, vamos buscar essa presença gloriosa para as nossas vidas. E você será feliz e abençoado, no nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando você, seu lar e sua família, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A Empremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Empremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também, como produto da nossa casa, o Emprecard. Ele é o braço comercial da Empremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremed Multiclínica. Empremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam.